E aquela tempestade tomava conta daquele ambiente ali. Os discípulos começaram a temer, achando que iam à deriva. E Jesus estava descansando no barco, dormindo. E os discípulos correm para Jesus e dizem: Jesus, não está vendo uma tempestade não? E Jesus se levanta e cala aquela tempestade. E os discípulos dizem: quem é esse que até os ventos, a tempestade obedecem a ele? Queridos, quando nós estamos no barco com Jesus, não tem tempestade, não tem adversidade, não tem luta. Quando nós estamos com Jesus no barco, nós saímos sorrindo, alegre, porque Ele tem o poder e Ele domina sobre todas as coisas. Então, a nossa vida como cristão não é garantia de que eu e você somos isentos de uma crise, de uma adversidade. Não, todos nós estamos propensos a passar por uma crise, a enfrentar uma luta, a passar por adversidades. Mas o próprio Jesus diz que no mundo nós teremos aflições. No mundo nós vamos ter angústias, tristezas. Querido, vamos chorar. Mas, em meio a todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Porque se Ele venceu, nós também vencemos, em nome de Jesus. Amém? Então, o que é uma crise, querido? O que é uma crise? Uma crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de um qualquer evento ou um acontecimento. E essas alterações, elas podem ser físicas ou simbólicas. A crise também é uma situação complicada. Meio de uma crise é algo complicado. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela estava vivendo uma crise. Mas eu creio também que ela sonhava em sair daquela crise. Porque ela tinha sido abandonada pela família, ela tinha sido rejeitada, ela já tinha dado todos os médicos, já tinha gastado o que ela tinha com plano de saúde, e ninguém deu jeito. Mas um dia uma amiga chegou para visitar ela e disse: olha, você está sabendo que Jesus vai passar aqui pela cidade? E Ele já curou muita gente. Ele já curou cegos, leprosos. E aquela mulher acende uma vontade de viver ali dentro dela, de dizer: meu sonho vai ser realizado, porque ela disse: se eu pelo menos tocar no vestido dele, eu serei curado, serei curada. Mas, queridos, para ela chegar até Jesus e tocar no vestido dela, ela enfrentou uma multidão, adversidades. Porque se aquela mulher fosse descoberta ali no meio daquele povo, ela seria apedrejada, seria morta. Então ela enfrentou uma crise, enfrentou uma adversidade, enfrentou uma multidão, mas ela tocou nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus para. E os discípulos: o que foi que aconteceu, Senhor? Não, alguém me tocou aqui. Claro, uma multidão dessa está ali apertando, levando você para a direita, para a esquerda. Não, ele disse: não. Foi um toque diferente. De mim saiu virtude. Aleluia. Ei, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual é a adversidade que você está passando. Eu não sei qual é a crise que você está enfrentando. Mas eu quero dizer para você, quando você dá um passo de fé e enfrenta essa adversidade, rompendo uma multidão, rompendo as barreiras, e toca em Jesus, aí a sua vida muda para sempre, querido. A vida daquela mulher mudou completamente. Então a crise é o resultado da mudança e também produz mudança. E a crise, querido, está presente em situações como trocas de emprego, conflitos familiares, crises financeiras, pressões sociais. Nós não estamos isentos de passar por uma crise. Mas como nós vamos passar uma crise? Com quem nós vamos enfrentar essa crise? Com quem nós vamos enfrentar essa adversidade?
E o que é a adversidade? É a contrariedade, é o aborrecimento, é a infelicidade, é contrário do que se espera. Quem já passou por experiências desafiadoras sabe o que eu estou falando, querido. Você talvez tenha um desafio para amanhã, para essa semana, e não sabe como iniciar, como dar o primeiro passo. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor vai te dar a resposta que você precisa nessa noite. Sabe por quê, queridos? Porque mesmo nós sendo falhos, nós somos mais do que vencedores. Mesmo quando nós não acreditamos, muitas vezes nós não acreditamos nem em nós mesmos, Deus acredita em mim e acredita em você. E Ele diz: ei, filho, filha, não desista. Continue, persevere, persista. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós oramos por algo muito tempo, e quando nós estamos próximos de alcançar aquela vitória, nós desistimos. Porque nós não estamos enxergando, nós não estamos vendo o que Deus está fazendo, porque a gente quer que Deus faça da nossa forma. Ele não vai fazer da nossa forma, Ele vai fazer da forma dEle. Então, muitas vezes, Ele vai fazer você passar tempestades, enfrentar multidões, saltar muralhas, mas Ele vai te dar a vitória. Amém? Então, queridos, ao vencedor, Apocalipse 2, verso 2 e 3, diz assim, você pode... Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, Apocalipse 2, amém? Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, porque por as prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. 3. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Agora verso 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quantos vencedores nós temos aqui nessa tarde? Ah, queridos, houve um óbito hoje? Houve. Tem tristeza? Tem choro? Tem dor? Tem saudade? Tem. Mas em meio a essas coisas nós somos mais do que vencedores. Você é mais do que vencedor. Gemima, Renata, Érica, pastora Suelena, Renato, Raif, eles são mais do que vencedores. Mesmo em meio a essa adversidade, querido. Nós somos mais do que vencedores. Outro exemplo de adversidade que nós encontramos na Bíblia é o de Neemias. Neemias era o copeiro do rei, um homem que servia ao rei. E um dia Neemias chega diante do rei triste, de cabeça baixa, vai servir o rei desanimado. E o rei diz: ei, Neemias, o que é que tu tem? Não tem dia que a gente chega para as pessoas e diz: o que é que tu tem hoje, hein? Não é? Tu já perguntou isso? Eu já. Às vezes chegar para a pessoa: o que é que tu tem hoje? Aí Neemias diz: ah, rei, o senhor não sabe o que aconteceu? Incendiaram Jerusalém, derrubaram os muros da cidade, destruíram a cidade. O senhor poderia me autorizar eu ir para reconstruir os muros da minha cidade? Queridos, na mesma hora, Neemias encontrou o favor do rei. O senhor pode mandar uma carta aí para os reis que eu vou passar pelas cidades, para eles liberarem para eu passar? Na hora. Assinou.
E Neemias, queridos, Neemias 1, se eu não me engano é do 1 ao 6, ele faz uma oração, primeiro se arrependendo pelos pecados dos seus antepassados, dos seus pais, mas ele diz também, eu também me coloco nesse lugar, eu preciso me arrepender e pedir perdão pelos meus pecados. Uma adversidade, querido, que Jerusalém tinha sido destruída, e Neemias chega ali naquela cidade e começa a andar pela cidade, visitando as cidades, e ele começa a chamar as famílias, olha, essa rua aqui, a Epitácio Pessoa, João Paulo, você e sua família vai restaurar essa rua. Roberto, a Rui Carneiro, você e sua família vai restaurar. Pedro, a Beira Rio, você vai restaurar com sua família. E os muros foram sendo levantados, querido. Nós precisamos nos levantar como igreja para restaurar os muros caídos dessa nação. Nós precisamos nos levantar como reparadores de brecha para que essa cidade seja habitável. Neemias orou a palavra, ele lia a palavra. Ah, mas eu não sei orar, vá ler Salmo, querido, lê Salmos. Salmos tem várias orações. E o interessante é que os trabalhadores, eles trabalhavam com a espada na mão e a enxada na outra, porque se o inimigo viesse, sabe por quê, queridos? Porque quando Deus vai nos dar vitória, se levantam oposicionistas, Sambalates, Tobias, multidões para você enfrentar e não baixar a cabeça. Eu não sei qual é a adversidade que você está passando. Eu não sei a crise que você está passando. Mas eu te digo uma coisa. Quando você se arrepende, confessa os seus pecados e entrega a Deus, Ele vai abrir os céus sobre você. Porque não adianta ir orar e pedir para Deus te abençoar, querido, se você está em pecado. Se você vive uma vida desregrada, uma vida mundana. Não, Deus vai abençoar aqueles que estão alinhados com Ele. Porque aquilo que nós ligamos no céu será ligado na terra. E aquilo que nós desligarmos na terra será desligado no céu. E não é de qualquer forma não, queridos. É quando nós estamos com intimidade com Deus. Quando nós temos tempo de oração para orar, para buscar Deus. Não adianta nós pedirmos a Deus se nós ainda estamos em pecado, vivendo uma vida atribulada. Ele quer te abençoar. E Ele quer que você passe as adversidades, as crises. Ele quer que você enfrente a multidão e toque nele. Você lembra quando os discípulos vinham no barco e Jesus vinha andando por cima das águas, sobre as águas? Qual foi o cabo mais corajoso que teve? Pedro, irmão Pedro. Ah, irmão Pedro, deixa eu aí. Aí Jesus, venha, Pedrão, venha. Aí Pedro vai e sai do barco. Pisou na água, começou a andar sobre as águas, mas ele olhou tirou os olhos de quem? De Jesus e começou a afundar. Mas Jesus pegou ele pelas mãos. Mas, queridos, nós muitas vezes criticamos Pedro porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar, não foi? Mas quem foi que andou sobre as águas? Pedro. Porque Jesus não levou ele no braço. Jesus disse, vem aqui, Pedrão. Sabe o que é que eu aprendo com isso, querido? Que mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, o Senhor pega na nossa mão, nos levanta e diz, filho, vem por aqui que eu vou te levar por esse caminho aqui. E o que nós temos aprendido, mesmo quando nós falhamos, quando nós erramos, vencedores não são aqueles que nunca falham. Vencedores são aqueles que nunca desistem.
Então, por que você desiste tão fácil na primeira adversidade que aparece na sua vida? Por que você não persevera? Por que você não entrega a Deus? Aquele centurião, querido, quando teve um encontro com Jesus, ele não sabia nem o que fazer. Ele estava tão desesperado que ele disse: Jesus, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. E Jesus disse que Israel não tinha fé como a daquele homem. Só uma palavra de Jesus, querido. Senhor, eu não consigo mais, eu não sei mais sair daqui desse lugar. E agora? Diga uma palavra, Senhor. Por amor de Ti, queridos. Jesus está dizendo para você: olha, por amor de Ti, enfrentaremos a morte todos os dias. E somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você acha que o Senhor desistiu de você? Você acha que o Senhor esqueceu de você? Por amor de Ti, ó Cleiton, por amor de Ti, ó Assis, ó Renata. Ah, queridos, é nas adversidades que o Senhor nos fortalece. É no deserto que Deus nos leva. Não é para nos castigar, não, mas é para nos moldar, para que a gente seja aprovado no meio daquela luta ali, no meio daquela adversidade. Você quer ver um cabo que enfrentou mais adversidade do que Davi? Até com o próprio filho, rapaz. Absalão queria tomar o reino de Davi. Seu próprio filho. Imagina que adversidade. Imagina crise familiar na família. E muitas vezes você briga com sua esposa, passa um mês sem falar com ela, ou ela sem falar com você. Você briga com seu filho, começa a falar mal do seu filho: esse menino não vai dar para nada, não. Está vendo? Eu não falei, não vai dar para nada, isso é um... Não. Ei. O Senhor, Ele nos ama da forma que você é. Ele te ama do jeito que você é. Ele não está pedindo para você mudar nada, não. Ele só está pedindo uma coisa: abra o seu coração. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. Não se precipite. Não fique impaciente. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Abraão e Sara tinham um sonho de ter um filho. Qual era a adversidade? E muitas vezes Sara ficava em crise, porque ela não conseguia dar um filho a Abraão. E Sara um dia diz: Abraão, olha, tem Agar, que é a nossa concubina aí, você vai lá e tem um filho com ela. Aí Abraão podia ter dito: Sara, você está maluca, é? Eu sei o Deus a quem eu sirvo. Que conversa é essa? Eu tenho um filho com minha concubina. Mas por causa da impaciência de Sara, Abraão foi lá e teve um filho com Agar, Ismael. E você hoje sabe a história do que essa impaciência causou até hoje. Sabe por quê, queridos? A impaciência rouba a promessa. A impaciência, muitas vezes, impede da gente alcançar as promessas que Deus tem para nós. Então, persevere, continue perseverando. Deus vai te dar vitória. Outra pessoa que enfrentava adversidades, muitas adversidades, porque também entrava muito em crise, era Ana. Porque Ana
era casada e tinha uma moça chamada Penina. E o Mala, marido de Ana, casado, ia lá com Penina e... Aí Penina, eu tenho um filho, tu nem tem. E aquilo, eu acho que aquilo ia gerando uma crise em Ana que... Mas, uma coisa a gente aprende com Ana, queridos. No meio daquela crise, das adversidades, ela correu para os pés do Senhor. Ela abriu o coração, rasgou o coração, ela chorou, ao ponto do sacerdote dizer, essa mulher está embriagada. E sabe qual era o clamor de Ana? Senhor, dai-me filhos. Dai-me filhos, senão eu morro. Ei, você tem que estar preparado para os filhos que Deus vai te dar. Ah, mas filho dá trabalho. Mas os nossos filhos são heranças do Senhor, são heranças do Senhor. Filhos espirituais, biológicos. Está recebendo aí, Bruno? Eita, glória. Manda mais, Jesus. De 2 em 2. Queridos, Jesus enfrentou adversidades que a gente não consegue nem imaginar. Você acha que se Jesus quisesse viver sem adversidades, tu acha que ele não viveria, não? Mas o que foi que ele disse para aqueles homens? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E muitas vezes, quando nós passamos por adversidades ou crise, que nós lembramos de pessoas que nos feriram no passado, a primeira coisa que vem, a gente querer, a vontade é de matar aquela pessoa. E quando isso vem e acontece com você, é porque você não perdoou. Você pode até, eu já perdoei. Não perdoou. Porque quando a lembrança daquela cena ou daquele momento vem à sua mente, dispara um gatilho em você e você... Não, Jesus disse, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Da mesma forma, Estevão. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Queridos, nós precisamos, mesmo quando nós passarmos por adversidades, por crise, e lembrar de pessoas que nos feriram no passado, o nosso papel é, Senhor, perdoa ele. Ele está entregue a Ti, Senhor. Isso não quer dizer que você esqueceu daquele momento, mas você precisa perdoar para que você seja livre dos verdugos. Olha o que diz o Salmo 27:5. Porque no dia da adversidade me esconderá. O salmista está dizendo, querido, que no meio da adversidade, da crise, o Senhor nos esconderá. E o que é que significa me esconder ou te esconder? Ele está dizendo que eu vou proteger você, eu vou guardar você. E no Salmo 18, pode colocar o Salmo 18 aí, Silas? Olha o que o Salmo 18 diz. Salmo 18. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Vai passando, Silas. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta. Clama ao Senhor que é digno de louvor. E você estará salvo dos seus inimigos. Para onde você tem corrido? Quando você está enfrentando uma crise ou uma adversidade? Corra para os pés do Senhor. Corra para um lugar seguro. Na escola de Deus temos que passar por algumas provas. E entre elas está a adversidade. Jesus disse que todos os que lhe forem entregues não se perderiam.
você não vai se perder. Seus filhos não vão se perder. Sua família não vai se perder. Seus negócios não vão se perder. A nossa casa não vai se perder. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Você sabe de quem Jesus estava falando? De Judas. E você acha que se Judas tivesse voltado ali e pedido perdão ao Senhor, tu acha que Jesus ia perdoar ele ou não? Queridos, nós enfrentamos lutas, enfrentamos crise, mas nós temos um lugar onde nós podemos ir, e é um lugar seguro, um lugar alto, um lugar de refúgio. Sabe por quê? Porque Deus é imutável e digno de confiança. Deus não muda. Isso é a natureza dele, ele não muda, ele é imutável. Embora tudo mude, embora você mude, Deus nunca muda e não sofre variação. Quando passamos pelos períodos difíceis, pela adversidade e pela crise, pensamos logo que está tudo perdido. Qualquer que seja a causa de nossa crise, perca de emprego, crise financeira, crise conjugal, perseguições, devemos lembrar que Deus é o mesmo. Ele não muda, Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra, e Ele é fiel a você e a mim também. Amém. Aleluia. Não desista de você mesmo, querido. Deus é fiel. Está passando por uma crise financeira? Não desista. Deus é fiel, Ele não muda. Ele vai te livrar. Podemos confiar totalmente em Deus, querido, porque Deus nunca sofre variações. Em períodos de crise, de adversidade, depressão, quando somos atacados por ansiedade e estresse, nossa maior esperança é saber que Deus é fiel. Amém. E Ele nos esconderá e nos protegerá e nos guardará e nos livrará de toda a adversidade. Amém. Nós precisamos, querido, ler, nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos ler, não só e orar e buscar Ele, não só no meio da adversidade. Nós temos que nos fortalecer antes, todo dia, para que no dia que chegue aquela adversidade, aí você vai cantar, estou na prova, como é? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Por quê? Porque você se preparou antes, querido. Não é? E depois que passar a prova, não baixe a guarda, viu? Continue orando. Não baixa... Eita, passei pela prova, agora está tudo... Um mar de rosa. Vai nessa. Aí é onde você tem que buscar. Orar, se arrepender, confessar, deixar os seus pecados e clamar. Aí o que é que acontece? Eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Aleluia! Ah, querido, no meio da adversidade, clame, adore, ore, busque. Se arrependa, confesse seus pecados. Aleluia. Aí Deus inclina os olhos. Eita! Roberto está orando. Roberto Careca está orando. Tem dois Roberto, né? Um disse amém, eu tenho que dizer o outro. Queridos, Deus está sentado no seu sublime trono, no mais alto lugar. Aí pastor Roberto começa a clamar. Senhor, me dá o coração dos homens dessa cidade, tal. Aí Deus, o incenso vai subindo. Aí Deus, tem algo ali. Vai, filho, ora mais, vai. Vai chegando. Senhor, me dá o coração das famílias, me dá o coração dos homens, me dá o coração dos jovens.
Aí Deus ouve do céu e olha para Roberto e diz: eu vou te dar, filho, eu te darei as nações. Mas você precisa buscar, orar, se arrepender, confessar os seus pecados e deixar. Então eu ouvirei dos céus e sararei a terra. O interessante é que hoje ontem eu estava conversando com o pastor Carlos Alberto, lá da igreja de Recife, no Encontro com Deus, e ele contando o testemunho do pastor Domingos. Ele se reuniu com mais 2 pastores para buscar a Deus, e eles oravam, jejuavam, e era um pastor da Presbiteriana e outro da Assembleia de Deus, e pastor Domingos da Batista, né? Aí o fogo pegou no pastor da Presbiteriana, o fogo pegou no pastor da Assembleia, e pastor Domingos: meu Deus, o que está acontecendo? E eu nada. E ele jejuou 20 dias, 40 dias. Aí quando foi um dia, o pastor disse: pastor, vamos subir no monte. Aí ele disse: vamos. Aí foram os 3. Pastor Domingos desesperado, porque nada acontecia com ele. E os cabas lá pareciam tocha de fogo. Aí eles orando lá no monte, e pastor Domingos olhava para um lado e para o outro, os cabas, e nada com ele. Aí sabe o que foi que ele fez? Senhor, manda um raio aqui agora, que eu não aguento mais. Aí de repente, foi sério, é verdade, um raio pegou na cabeça dele assim, ó. Sério, é sério, é verdade. Que os pastores disseram: ele morreu. Pegaram o pastor Domingos, levaram o pastor Domingos para casa. Aí o pastor Domingos, quando se acordou, aí os pastores achando que ele tinha morrido. Aí ele passou a mão assim na cabeça e disse: graças a Deus, minha cabeça está aqui. Mas sabe o que foi que aconteceu, queridos? Depois disso, vê a igreja dele hoje, o avivamento que Deus está fazendo em Maria. Passa um raio, querido. Ei, no meio da adversidade, você diz: Senhor, manda um raio. A igreja dele, queridos, mais de 2.000 células, mais de 7.000 pessoas. O avivamento de Deus fazendo, curando cego, curando aleijado. Querido. Ele estava perdendo. Meu Deus, o que está acontecendo? Estou em pecado? Não estou em pecado. Mas o que está acontecendo? Faltava algo, faltava um raio. Deus deu uma rajada nele, meu amigo. Mas o que foi que ele teve que fazer? Buscar, jejuar, orar, né? Querido, subir o monte. Ei, Deus está te chamando para você subir o monte. E sabe qual é o monte que você precisa subir? Sabe qual é o monte que você precisa subir? Todo dia de manhã a gente tem oração aqui. Suba esse monte, querido. Todo dia de tarde, de 5 às 6, a gente está aqui. Suba esse monte. Como é que tu quer ter vitória se você não sobe o monte para buscar o Senhor? Para buscar a face de Deus. Moisés, quando foi encontrar com Deus, ele teve que subir um monte. Aí o pessoal tem oração, parece que a gente está mendigando, falando de oração aqui, o povo não quer subir um monte. Suba um monte, querido, para Deus te dar uma rajada e para mudar a sua vida. Aí eu quero ver você não enfrentar a adversidade, dando glória, passando pela luta e dando glória a Deus. A capacidade de resistir à adversidade vem pela fé. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda para mudar qualquer situação. Talvez você esteja dizendo: mas Senhor, como é que pode? Essa crise não passa. Essa luta não passa. Esse problema não passa. Ei, se for do tamanho de um grão de mostarda, e quando você está alinhado
com Deus ele vai fazer, e vai fazer bem feito. Porque a obra que ele começa bem e termina com sucesso, porque ele nunca termina nada negativamente. E outra coisa, quando você se junta, quando a gente diz assim, vamos subir o monte, querido, vai 2, 3, em concordância, sabe o que é que gera? Acordo. Quando nós estamos em acordo, o que é que acontece? Vem poder. O acordo, ele gera poder. O desacordo gera incompetência, impotência. Então, quando o crente encontra a adversidade, o Espírito de Deus não o abandona. Ele não vai te abandonar. Pelo contrário, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, jogados, sujos, na sarjeta. Um dia, eu era de outra igreja, há mais de 18 anos atrás, e a gente foi tocar lá em Santa Luzia, na minha cidade. Aí, na hora era na praça lá, gente, meu amigo, que parecia um São João, que essas novidades no sertão, né? Gente demais, meu amigo. Aí, o líder do louvor chegou e disse, ei, doido, tu vai dar o testemunho aqui na tua cidade. Eu digo, rapaz, deixa de brincadeira, mano. Aí ele vai. Algumas pessoas conhecem Nino, né? Você vai dar o testemunho. Eu digo, vou não, meu amigo. Minha mãe nunca soube o que eu tinha feito em Santa Luzia. Nunca. Eu era o filhinho da mamãe. Eu não tinha pai, então eu era o filhinho da mamãe. Né? Porque eu trabalhava, né? Aí eu comecei, eu digo, rapaz, deixa de brincadeira. Você vai. Aí eu comecei a dar meu testemunho, que eu fazia. Meu amigo, começou a chegar gente da cidade e dizer, isso é mentira que ele está dizendo, ele nunca fez isso. Olha como era bom. Né? Ele nunca fez isso aqui. Aí quando eu cheguei em casa, aí minha mãe me chamou. Eu já era casado. Ela disse, eu estou com nojo de você, porque você estava mentindo. Eu digo, mentindo? Eu estava falando a verdade. Ela é mentira sua, que muita gente chegou aqui dizendo que você nunca fez isso. Eu digo, senta aqui que eu vou dizer tudinho agora. Abriu o verbo, meu amigo. Mas, queridos, depois daquele dia, ela mudou. Sim, aí eu vim embora. Isso foi um final de semana, eu vim embora. Aí eu não tinha nem coragem de ligar para ela, né? Porque ela ia logo descascar, né? Eu digo, eu não vou. E Nira dizia, ligue para a sua mãe. Eu digo, não. Aí eu enrolava e não ligava. Aí quando foi um dia, eu liguei para ela, ela disse, olha, eu ainda continuo com nojo de você. Eu digo, por quê? Por causa das mentiras que você falou aqui. Aí eu digo, não é mentira, é verdade, eu fiz isso, isso e isso. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Por quê? Ela estava com vergonha aqui. O filhinho dela trabalhava no Banco do Brasil, né? Tinha um bom emprego, mas fazia as coisas por debaixo do pano. Eu digo, senta aqui que eu vou falar tudo aqui. Aí sai dizendo, nome por nome, fulano fazia isso, fazia. Eu nunca dei um centavo, mas também nunca faltou, os meus amigos. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Se alguém encontrar na rua com a senhora e disser assim, olha, Franks fez isso, diga assim para eles, glória a Deus, porque meu filho podia estar morto, meu filho podia estar jogado na sarjeta, meu filho podia estar preso, meu filho podia estar na rua, e ele não está morto e nem está na rua. E aquilo parece que foi uma chave que virou. Sabe como é que ela me chama, querido? Ela é católica. Ela é quem manda na igreja católica, lá em Santa Luzia. Os padres só falam o que ela quer. É verdade. Os padres ligam para ela. Dona Lourdinha conhece ela. Os padres ligam para ela. Assis conheceu ela. Os padres ligam para ela e dizem, Sônia,
Vamos fazer assim na missa? Ela diz, não, vai ser assim. E eles fazem. Então ela tinha vergonha de mim. Mas sabe como é que ela me chama hoje, querido? Meu pastor. Sabe por quê? Eu enfrentei uma adversidade. E eu enfrentei, sabe como? Revestido com a armadura do Espírito. Eita! Couraça da justiça. Capacete da salvação. Cinturão da verdade. Calcei os meus pés com a sandália da preparação do Evangelho da paz. Peguei a espada, botei na mão, empunhei o escudo e digo: ei, Satanás, volta para trás agora, em nome de Jesus. É. Vai para lá, capeta. Oxi. Você tá ouvindo minha voz, tá rouca, não tá? Hoje eu fui dar uma palestra de oração lá no Encontro com Deus. Você acredita que eu estava bonzinho? Minha garganta fechou geral, eu fiquei um pedaço sem falar, sem ministrar a palestra. Mas eu disse: ei, capeta, solta agora, sai daqui agora. E começou a voltar a minha voz. Queridos, não desista. Não desista. Você tem... O que está em você é maior do que o que está no mundo. Deus não nos deserdará. Você é co-herdeiro. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Deus sempre vai operar para o seu bem. Mesmo em meio à pior crise, Ele fará com que tudo coopere para o seu bem. Ele é a fonte da nossa salvação. Ele é a fonte de todos os nossos problemas. E também de vida abundante, porque tudo está sob o controle de Deus. Nada foge do controle dele. E uma coisa que eu vou dizer para você: olha, não adianta você fugir não, viu? Porque se você for para o mais profundo do abismo, você não vai tão longe que Deus não possa alcançar você. Na escola de Deus temos que passar por algumas provas. E ela está na adversidade. Então, no momento das provas, devemos estar conscientes de atitudes básicas que Deus, que Jesus espera de nós. A primeira atitude é: tenha bom ânimo. Tem pessoas aqui, queridos, que precisam compreender que a crise é normal à vida. Depois que você decidiu cuidar de pessoas, a sua vida vai mudar. E muitas vezes você diz assim: mas eu não cuidava de ninguém. Quando eu comecei, tudo deu errado. Começou a dar errado. Não tem problema, o Senhor está com você. Ele vai fazer você passar pela prova. Ele vai fazer você passar pelo deserto. Ele vai fazer você enfrentar a tempestade, os ventos fortes. Mas o meu jeito... Mas eu não sei cuidar de pessoas. Ei, Deus vai te capacitar. Agora, você primeiro suba ao monte. Amém? Porque o justo viverá pela fé, querido. Nós vivemos pela fé. Nós não vivemos... Olha, tem crise e tem adversidade, não tem? Nós aprendemos segunda-feira que nós não vivemos de crise em crise. Não. Nós não vivemos de crise em crise, não. Nós vivemos de glória em glória. Vira para a pessoa do seu lado e diga: você não vive em crises. Você vive de glória em glória. Dá um aplauso aí para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, quando os incêndios florestais devastam umas montanhas lá do, acho que é Missouri, Estados Unidos, eu não sei agora, né? Eles soltam tem umas árvores lá que é pinheiro. Então aquelas árvores, eles enfrentam aquelas queimadas. E sabe o que acontece?
Quando chega as queimadas, eles vão soltando os pinheiros. As árvores vão soltando os pinheiros. Como? Pinhas, né? Que vai soltando. Tia Rosa morou no Paraná, sabe, né, Tia Rosa? Vai soltando as pinhas, querido. Aqueles carocinhos, elas caem na terra. O fogo passa, mas quando o fogo passa, eles nascem. Da mesma forma, querido, quando você passa pela prova, achando que está derrotado, achando que está tudo acabado, Deus diz: ei, vem, sobe, levanta, enfrenta agora, que eu vou te dar a vitória. Ah, queridos, passar adversidades com o Senhor, é só dando glória a Deus. Aleluia. Neste mundo, vocês terão obstáculos, terão aflições. Ei, tenha bom ânimo. Eu já venci todas essas coisas. Persevere. Continue perseverando. Continue vivendo de glória em glória, não de crise em crise. Reconheça a soberania de Deus. Acredite em Deus. Ele não desistiu de você, Ele não vai desistir. Ele nos amou, Ele me amou e Ele te amou primeiro. Ele sonhava com você. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, Ele sonhou. Ele visualizou. Tem uns que estão mais, né? Ele gastou um pouquinho mais de barro. Outros não. Mas Ele sonhou com você, querido. E Ele te chamou, Ele disse: filho, filha. Ei, numa competição de mais de 3 bilhões de concorrentes, você é vencedor. Por isso que você está sentado aqui hoje, olha. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: você é mais do que vencedor. Aleluia. Glória a Deus. E para encerrar, queridos, um homem na Bíblia que nós aprendemos e conhecemos a história, que passou por várias adversidades, foi José. Mas ele nunca desistiu dos sonhos de Deus para ele. Então nunca desista dos seus sonhos. Mesmo quando as coisas estão dando errado, não desista dos seus sonhos. Continue, persevere, busque em Deus, ore, leia a palavra, clame, suba o monte, em nome de Jesus. Quando passamos pelo deserto, é Ele que faz sair a água da rocha e nos dá a água do seu manancial. E a palavra de Deus diz que Ele vai transformar o deserto em manancial. Ei, qual é o deserto que você está passando hoje? Qual é a crise que você está passando hoje? Creia, o Senhor vai transformar o seu deserto em manancial. E para encerrar, diante das adversidades, louve a Deus e seja sempre grato. Amém. Louve a Deus e seja grato pela sua família, que é um presente de Deus, querido. Louve a Deus e seja grato por você fazer parte do reino de Deus. Seja grato pelo seu emprego, seu salário. Seja grato porque você tem uma casa, tem um carro, tem um lar, tem uma família, tem irmãos, tem amigos. E para concluir, se você está passando por uma adversidade, tenha bom ânimo e persevere, porque eu já venci todas essas coisas.